Carta do apóstolo Paulo a Tito. Abra aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra aí, por favor. Carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo amado Tito. Glória a Deus. Amém? Glórias ao Senhor. Encontrando aí Tito, você vai até o capítulo 3. Você vai até o capítulo 3 e vamos fazer uso dos versículos 3 ao 6. Glória a Deus. Amém. Este é o tema da mensagem para nós nesta noite. Eu quero refletir com você este tema, com Cristo ou sem Cristo. Eu quero refletir com você este tema, eu quero pensar com você quais são as diferenças, o que distingue uma vida com Cristo com uma vida sem Cristo. O que podemos, de fato, destacar, o que podemos aprender. Será que uma vida com Cristo é diferente de uma vida sem Cristo? Será que o nosso futuro, ele é semelhante, seja com Cristo ou sem Cristo, todos terão o mesmo futuro? Será que o nosso presente, será que esta vida que vivemos na terra, ela é igual, ela é similar a todos os outros? Será que não tem diferença alguma em viver com Cristo ou viver sem Cristo? Será que temos respostas para isso? Eu gostaria de pensar contigo nessa noite sobre este tema, com Cristo ou sem Cristo. Vamos discorrer no capítulo 3, no versículo 3 em diante, da carta de Paulo a Tito. Diz assim a palavra do Senhor: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos e amados irmãos do Senhor, essa carta, ela é uma carta do apóstolo Paulo direcionada a Tito. Quem era Tito? Tito era um discípulo amado do apóstolo Paulo. Segundo relatos, Tito, ele foi conduzido a Cristo através da vida do apóstolo. Paulo pregou para Tito. Paulo ensinou o caminho de Cristo a Tito. E Tito se converteu. Tito era um gentil. Era alguém que não conhecia o Senhor Jesus. Era alguém que não tinha nenhum tipo de relacionamento com a graça salvadora de Cristo. Mas um dia, o apóstolo Paulo pregando, e em uma das suas pregações, um jovem se converteu. Assim como eu e você um dia, assim como você que talvez não teve essa decisão ainda, você terá esta decisão. Tito ouviu a pregação de Paulo, ouviu sobre Cristo e recebeu o Senhor Jesus. Escute bem,
Essa carta provavelmente foi escrita no ano 64 ou 65 depois de Cristo. Tito, a ele foi confiado missões para a glória de Deus. Após a conversão dele, pasme-se, Tito dedicou-se 100% ao Senhor. Tito largou a sua vida mundana, a sua vida inútil, a sua vida talvez de idolatria, e Tito passou a servir plenamente ao Evangelho de Cristo. Tito passou a dedicar-se a sua vida ao Senhor. Sabe, querido, aquele homem, aquela pessoa que você pensava assim, nossa, essa pessoa se converteu, aconteceu com Tito. E sabe o que é maravilhoso? Que após a conversão, Tito não teve dúvida. Ele largou tudo, o diácono Wesley, e serviu ao Senhor. Ele seguiu ao seu apóstolo, ao seu pastor, a Paulo, porque Paulo pregava a vida, a salvação de Cristo. Tito abriu mão de sua vida para viver a vida de Deus. Ele não se importou com o que as pessoas pensavam. Ele disse à família dele: olha, agora eu estou, abandonando os meus barcos no cais, porque eu não quero mais voltar para este mundo. Como se Tito dissesse: a minha vida agora eu entreguei ao Senhor Jesus. Após uma entrega sem reservas que Tito teve ao Senhor, Paulo não pensou duas vezes. O apóstolo Paulo, então separou Tito e disse: você será um dos meus homens de confiança. Isso é maravilhoso. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós não recebemos por meio dos anjos. Alguém prega para nós. Alguém ensina a palavra para nós. E quando alguém nos ensina a palavra de verdade, precisamos fazer igual Tito. Andar com esse pastor. Recebermos o nosso mentor com alegria. Ser gratos pela liderança que o Senhor nos deu. Então Paulo separou Tito, e Tito se tornou, Leidiane, um missionário com Paulo. A história diz que uma das missões maravilhosas que Tito fez foi quando Paulo confiou a Tito. Tito levou uma carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Tito ajudou Paulo a cuidar, a zelar, a ensinar, a guiar os irmãos da cidade de Corinto. E quando chegamos agora nesta carta, especificamente a Tito, qual é o cenário? Porque Paulo enviara uma carta para Tito especialmente. Por quê? Eu quero te falar por quê. Porque nesta carta, o Tito, que era gentil, que era ímpio, o Tito que se converteu, o Tito que foi discipulado, o Tito que recebeu, um líder, que honrou um líder, que acreditou na visão do líder, o Tito que entregou a vida a Cristo, o Tito que virou missionário. Esse Tito agora virou um pastor. Diga glória a Deus, irmãos. Isso! Aquele jovem que Paulo havia resgatado para Cristo, agora é um pastor, Aldeci. Tito é um pastor. Tito agora é o pastor da igreja que estava em Creta. Creta é uma das 4 maiores ilhas do Mediterrâneo, ao sul do Mar Egeu. Agora, no tempo que Tito pastoreava esta igreja, Creta estava vivendo um momento moral deplorável. E é isso que você precisa entender agora. Qual era o pano de fundo que Tito estava vivendo quando pastoreava esta igreja em Creta? Creta estava vivendo um tempo deplorável.
Eu queria que você conferisse comigo o capítulo 1, o versículo 12. Você vai perceber como estava a cidade de Creta. Olha o que Paulo diz. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Perceba comigo que Paulo está dizendo o contexto atual que os cretenses viviam. Quando Paulo diz um dos seus profetas chegou a dizer, Paulo está falando de um filósofo que vivera antes de Cristo. Antes de Cristo, esse filósofo que vivera em Creta já dizia: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Este era o hábito, o estilo de vida que os cretenses viviam. Esta era a igreja, ou este era o povo que Tito tinha que ensinar o evangelho. Sabe o que acontece? Os cretenses, eles sempre eram tirados como mentirosos. Alguns moralistas gregos também já tinham escrito sobre os cretenses. Os moralistas gregos diziam: os cretenses sempre foram mentirosos. E aí a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então os cretenses serviam o diabo, eram como filhos do diabo. Era este povo que Tito tinha que pastorear. Era este povo que Tito tinha que ensinar: mentirosos, feras malignas, glutões, glutonaria, preguiçosos. Os cretenses não queriam trabalhar de verdade. Eles pensavam: qualquer bico que possa suprir a minha necessidade me serve. Era esse tipo de gente que Tito tinha que pastorear. Escute bem, diante deste contexto, o que nós aprendemos, o que nós podemos tirar de lições, o que Paulo estava ensinando a Tito, para que Tito transmitisse aos cretenses. Os cretenses que viviam mentiras, que eram como animais selvagens, que eram glutões e preguiçosos. Escute bem, nós queremos aqui, eu quero com você partilhar 2 pontos importantes. Lembrando o tema da mensagem, com Cristo ou sem Cristo. Paulo então traz a lembrança a Tito, para que Tito também trouxesse a lembrança dos cretenses, para que Tito ensinasse a igreja em Creta qual era a diferença entre viver com Cristo e viver sem Cristo. Primeira parte a destacar, Paulo diz que como era e como é a vida sem Cristo. Os cretenses precisavam aprender isso. Como era viver sem Cristo? Confira comigo o versículo 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Amados irmãos, Paulo diz: houve um tempo. Que tempo é esse? O tempo da vida sem Cristo. E Paulo nos mostra como é a vida sem Cristo.
Ele diz que a vida sem Cristo, e ele destaca, a vida sem Cristo, nós somos insensatos, desobedientes, enganados, escravizados. Paulo diz que a vida sem Cristo é desta forma. E ele usa o seguinte, ele diz: houve um tempo, é o tempo passado, é o tempo do pecado, é o tempo que não conhecíamos a graça do Senhor. Houve um tempo em que nós também, Paulo não diz, Tito, que você também, Paulo diz que nós também, porque todos nós vivemos um tempo sem Cristo, todos nós vivemos um tempo sem Deus, porque o nosso passado nos condena. Nosso passado nos condena. Ele diz, houve um tempo em que nós também éramos, diga comigo, éramos. Ele diz, vivíamos. Ele está dizendo que antes nós éramos insensatos. Insensatos quer dizer tolos, que não tem entendimento, que não entende nada. Houve um tempo que éramos, mas hoje, em Cristo não somos mais. Houve um tempo que éramos desobedientes, obstinados, coração endurecidos, que não seguíamos as direções de Deus. Houve um tempo, a vida sem Cristo, então ela é vivida como insensato, como desobediente. Vivíamos enganados. A vida sem Cristo é um engano. Paulo está dizendo, Tito, diga aos cretenses que a vida sem Cristo é um engano, é uma fachada, é uma ilusão, é uma fantasia, é uma inverdade. O apóstolo também continua falando a Tito. Vivíamos enganados e escravizados, ou seja, a vida sem Cristo era uma escravidão, era uma prisão, era como viver no Egito, debaixo da terrível escravidão de Faraó. A vida sem Cristo não temos liberdade, a vida sem Cristo somos prisioneiros do diabo. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu não quero receber Jesus, eu não quero ser crente, eu não quero ir para a igreja, porque a igreja nos prende, porque a igreja fala para não fazer isso, não fazer aquilo. A igreja é uma prisão, a igreja é careta. Escute bem, prisão é o mundo. E eu quero lembrar um exemplo que eu trouxe desde quando eu me converti. Deixa eu trazer uma simbologia, uma história para você. E diante dessa história eu trago uma pergunta. Quando as pessoas estão no mundo aprisionadas nas drogas, quando essas pessoas então decidem largar as drogas, então ela diz, eu quero Jesus hoje, mas este ser humano vivera muitos anos escravos das drogas, mas ele diz, hoje eu quero receber Jesus. Eu te faço uma pergunta, será fácil ou difícil ele largar as drogas de uma vez por todas? Será difícil. Será difícil. O Senhor opera o milagre, sim, a libertação, sim, mas se a pessoa quiser libertação, será difícil, terá que lutar, terá que perseverar, terá que tomar uma decisão de verdade. Sabe por quê? Porque no fundo, o mundo é uma prisão. Quando queremos sair do mundo, não conseguimos sair de um dia para o outro. Quando o povo quis sair do Egito, não conseguiram sair de um dia para o outro. Oraram 450 anos para que saíssem do Egito. Quando Deus disse para o povo, saiam, alguns ainda questionaram. Quando chegaram ao Mar Vermelho, é aqui que vamos morrer. Preferíamos o Egito, porque lá tínhamos alho, cebola. Não é fácil sair do Egito, porque precisamos cair no real. Cair na real. A vida sem Cristo é uma prisão. Somos algemados pelo diabo. E a outra história é: alguém está em Cristo,
agora é livre. Não tem mais o vício das drogas. Eu quero pensar então em alguém que nasceu na igreja, alguém que nunca se drogou, nunca se prostituiu, alguém que nunca se viciou nas drogas. Vamos pensar assim. Só que aí chega aos 18 anos, esse jovem fala bem assim: quer saber? Eu não quero mais igreja, eu não quero mais Bíblia, eu não quero mais orar, eu não quero mais Jesus, eu não quero mais saber sobre igreja. Te faço a segunda pergunta. Para a pessoa começar a usar droga e para o mundo, é fácil ou difícil? É fácil. E isso é sinônimo que a vida com Cristo é liberdade. Você é livre. Você serve a Ele se quiser e por amor. A partir do momento que nós não queremos mais o Senhor, como aquele filho pródigo, nós pegamos a herança e vamos embora. Porque com Cristo temos a liberdade de servi-lo ou não. Mas sem Cristo, o mundo é prisão. Para sair é difícil. A nossa escravidão é por toda espécie de quê? De paixões e prazeres. Nós somos escravos das paixões e prazeres do mundo. Somos escravos. Sabe qual é um dos mercados que mais fatura no mundo? O mercado da prostituição. O mercado da pornografia, que vem do grego porneia, imoralidade. Um dos mercados que mais arrecadam no mundo. Nós somos escravos sem Cristo, somos escravos das paixões e prazeres. Paixões avassaladoras, perturbadoras, paixões que nos roubam a paz de espírito, de fidelidade. Somos escravos dos prazeres do mundo. Presta atenção. Paulo diz que a vida sem Cristo, que na vida sem Cristo somos escravizados pelas paixões e pelos prazeres do mundo. O apóstolo amado continua falando na parte B do versículo 6: vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Efésios 2, verso 12, olha o que diz. Naquela época, é o mesmo Paulo falando. Em Tito 3, verso 3, Paulo diz: houve um tempo. Agora em Efésios, Paulo diz: naquela época, vocês estavam sem Cristo. Está vendo? A vida sem Cristo é o passado sem Cristo. Separados da comunidade de Israel, do povo de Deus, aqui representa. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. A vida sem Cristo é uma vida sem esperança e sem Deus no mundo. Era esse tipo de vida que nós vivíamos sem Cristo. Agora, pastor amado, eu tenho uma pergunta a te fazer. Como é a vida com Cristo? Como viver a vida com Cristo? Então, se prepare, porque agora vamos para a vida com Cristo. Versículo 4. Confira aí comigo. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Observa que a vida com Cristo, ela começa partindo de Deus. A Escritura diz isso. Quem pode trazer e causar uma transformação, quem pode nos transportar dos reinos das trevas para o reino do Filho do seu amor, é o próprio Deus. Olha o que Paulo diz. Mas quando da parte de Deus, quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens. Foi Deus que tomou a atitude de nos aproximar. Foi Deus que nos chamou de volta, irmãos.
aquele mundinho que você vivia. Aquele mundinho, lembra? O mundinho que Paulo diz, o mundinho sem Cristo, o mundinho insensato, o mundinho desobediente, o mundinho de engano, o mundinho de escravidão. Naquele mundinho, da parte do Senhor, Ele nos chamou. Meu irmão, levante tua mão. Não vou perder tempo para enfatizar aquilo que você não quer entender. Se você entende, filho, estou falando de uma vida sem Cristo, trevas, e uma vida transportada para Cristo, salvação. Nós fomos transportados para Cristo da parte de Deus. Se você recebe Cristo, aplauda o Senhor bem forte, meu irmão, bem forte. Aleluia, aleluia. Partiu de Deus, da parte de Deus. Ele, o próprio Deus, partiu dele. Ele nos chamou. E como Deus resolveu nos chamar, aí Paulo diz: manifestando a bondade e o amor pelos homens. Deus agiu. Deus nos chamou do mundo perdido, cativo, manifestando a bondade e o amor. Você lembra de João 3,16? Você tem que gravar este versículo. E Deus amou o mundo de tal maneira. Deus manifestou, filhos amados, Deus manifestou bondade e amor. Por isso Ele nos chamou. Deus não nos tratou olho por olho, dente por dente. Deus nos chamou manifestando amor e bondade pelos homens, por todos nós. Deus não trouxe imposição, ditadura, falando: não, vocês têm que vir. Ele disse: eu quero demonstrar o meu amor. Porque Jeremias diz que Ele nos atrai com laços de amor. É assim que o Senhor nos chama. É assim que o Senhor nos chama. Outra coisa. Primeiro, uma vida com Cristo parte da vontade de Deus. E a outra pergunta que podemos fazer é a seguinte: como isso acontece? Quem ministra essa bondade e amor de Deus em nosso coração? Se o chamado parte de Deus, o convencimento parte do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E você percebe comigo aí que no versículo 5 é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ou seja, ele está dizendo: Deus não nos chamou pelas obras que nós fizemos. Deus não nos chamou pela nossa justiça própria. Deus nos chamou pela sua misericórdia. Nenhum de nós poderíamos nos aproximar do Senhor. Nenhum de nós teríamos condição de voltar para Deus sozinhos. Só voltamos para Deus na companhia do amigo Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos chama. Quando nosso coração é afetado com um desejo ardente de amar a Cristo, quem está falando é o Espírito Santo. Não
não sairíamos do mundo sozinhos. Não sairíamos do Egito sozinhos. É o Espírito Santo que nos chama. Primeira verdade, Paulo diz: Deus nos chamou não foi por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Porque Paulo está dizendo que não é por obras que Deus nos chama, é que segundo a mitologia cretense, presta atenção, segundo a mitologia que pairava sobre os cretenses, eles diziam que o Deus, Zeus, Deus com D minúsculo, Zeus, foi um homem simples, um homem normal, mas por causa da ajuda, contribuição e caridade que Zeus fazia para as pessoas, então Zeus se tornou um ser divino. O que os cretenses diziam é que para que eles se tornassem deuses grandes, poderosos e divinos, bastava ajudar as pessoas. Pensa hoje, bastava entregar umas cestas, caridade. Era nesta mitologia fajunta que os cretenses acreditavam. E aí por isso os gregos diziam: cretenses sempre são mentirosos. E Paulo diz: olha, Tito, ensine os cretenses que não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, foi Deus que chamou a nós, não pelo que fizemos de bom, mas porque Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia. Agora, quais as ações, quais o trabalhar do Espírito Santo em nós? Como o Espírito Santo opera no ser humano para que ele deixe de viver uma vida sem Cristo e viva uma vida com Cristo? Está aí neste mesmo versículo 5, parte B. Diz aí, ó: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo traz regeneração e renovação. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos lavou, ele nos lava. E eu quis trazer no original, no grego, o que significa lavagem. Lavar, com respeito à lavagem que a palavra de Deus nos oferece. Ou seja, o Espírito Santo nos lava pelo poder da palavra de Deus. Ou seja, quanto mais você ouve a palavra, mais limpo você fica. Quanto mais você ouve a palavra, mais liberto você fica. Quanto mais você ouve a palavra, mais cheio você fica. Aleluia. Já observou? Quanto mais ouvimos a palavra, mais inteligentes, espirituais ficamos. Você que está participando dos cultos continuamente, você já observou? Quando temos que ficar uma semana longe da igreja, parece um mês. E quando ficamos uma semana, aquela lavagem que o Espírito Santo estava produzindo, ela para. E começa a entrar os pecados de antes. E começa a entrar a preguiça dos cretenses.
cretenses preguiçosos, ou seja, não querem nada, não querem se esforçar, não querem buscar, não querem trabalhar. Oh, glória! A Bíblia diz então que o Espírito Santo nos salvou pelo lavar regenerador, ou seja, o Espírito Santo produz em nós, diga comigo, regeneração. Entenda o que é regeneração na língua grega, na raiz do que foi escrito. Regeneração é renascimento espiritual, renovação espiritual. Escute, regeneração é mudança efetuada pela graça de uma natureza carnal para uma vida com Deus. Só o Espírito Santo pode causar essa mudança. A pessoa só gostava do mundo, mas de repente ele fica apaixonado pelas coisas de Deus. Isso espanta. Gente, você é você mesmo? Isso espanta a gente. E quem pode fazer essa mudança radical, essa transformação radical? O Espírito Santo. Ele nos lava pela palavra, nos dá um novo nascimento espiritual. Agora somos famílias de Deus. Outra palavra, ele traz renovação. O que é renovar? Na língua grega, renovar qualitativamente, tornar a pessoa diferente do seu estado passado. O Espírito Santo tem o poder de tornar a pessoa diferente do seu estado passado. Era maconheiro, mas agora é adorador do Senhor Jesus. Era prostituto imoral, mas agora é um homem santo, lavado e regenerado pelo Espírito. O Espírito Santo muda a vida passada do homem para um presente de vitória, irmãos. Quem você era? Quem você é? Quem faz isso? O Espírito Santo. A vida com Cristo começa com o agir de Deus, que manifesta bondade e amor. A vida com Cristo é guiada pelo amigo Espírito Santo, que nos lava, nos renova e nos regenera. Este é o princípio de uma vida com Cristo. E o que o Espírito Santo ainda faz na vida humana? Verso 6: que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele fora derramado por Deus de forma generosa. E é por isso que Paulo diz: sedes cheios. Por quê? Você não precisa poupar a medida do Espírito Santo. Ou seja, sedes cheios. Por quê? Porque Deus derramou ele em nós. E aí você pensa que, mas pode acabar a quantidade do Espírito? Não. Por isso que a Bíblia diz: sede cheios. Aí você pensa que o Espírito Santo não é uma medida que acaba. Deus pensa então: eu vou encher o irmão fulano, mas vai sobrar só um pouquinho para o irmão ciclano, e vai ficar só um restinho para o irmão Beltrano. Não. O Espírito Santo é uma medida infinita, ilimitada e incalculável. Todos precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Se você deseja ser cheio, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia, amém, amém e amém. Diga comigo assim: a vida sem Cristo
é uma vida. Repita comigo: é uma vida de insensatez, desobediência, engano e escravidão. Mas a vida com Cristo é uma vida que começa com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. A vida com Cristo é guiada pelo amigo Espírito Santo, que nos lava, nos regenera, nos renova e derrama tua presença em nossos corações. Se você recebe essa presença, meu irmão, manifesta a sua alegria, manifesta a sua alegria, manifesta a sua alegria. Te amamos, Senhor. Glória a Deus.